Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e no vídeo de hoje vamos fazer um projeto para social media no tema de supermercado. Muitos inscritos me pediram que nos trabalhos deles tem sempre aquele serviço de entrega grátis a partir de um valor. Então, a partir dessa dúvida de vocês inscritos do canal, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui de um layout simplificado que você vai ter aqui algumas informações que eu vou colocar como exemplo e claro, eu vou adicionar aqui um espaço para você colocar alguma informação dedicada específica ao seu projeto. Se você não é inscrito do canal ainda, você pode estar se inscrevendo e com isso você participa das aulas do canal. Se você não deixou um like ainda aqui no início do vídeo, você pode estar deixando o like e isso me ajuda bastante. Caso você não goste do vídeo, no final você pode estar retirando seu like, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vou estar fazendo aqui esse documento, esse projeto no Photoshop, mas se você estiver utilizando aí outro software, só você adaptar as ferramentas para que você consiga fazer esse mesmo layout. Novo documento. Vamos criar a partir do menu Arquivo. Clica aqui no menu Arquivo, vem na opção de Novo e você vai colocar uma medida que você precise aí. Mas no caso, para essa videoaula, eu vou estar utilizando aqui a medida padrão para feed, que é 1080 por 1080. Eu já salvei uma pré-definição. Para você colocar essa medida que vai estar aqui na minha pré-definição, você pode colocar aqui em largura e altura a unidade de medida, 1080 por 1080, em pixels. Então você marca isso daqui. Se o seu Photoshop tiver em centímetros de baixa, você mudar. Resolução 300 dpi e o modo de cor, por se tratar de um projeto digital, você vai colocar aqui RGB. O plano de fundo eu gosto de estar utilizando branco, mas se você quiser você pode optar por uma dessas funções aqui ou selecionar uma cor específica. Vou clicar em cancelar e depois você vem aqui e clica na opção de criar. O meu eu vou fechar porque eu já criei e já salvei meu novo documento. Quando de vocês estiverem assim, com o documento já criado, ele vai vir bloqueado, uma camada aqui com o nome plano de fundo. Basta você desbloquear, vir aqui no menu arquivo e salvar. Eu sempre explico isso, pessoal, porque muitas pessoas estão chegando aqui no canal a partir desse primeiro vídeo aqui, por pesquisa. Então preciso estar fazendo isso aqui. Se você já é inscrito, você tenha calma aí, porque eu sempre vou explicar dessa mesma forma aqui. É até bom para reforçar o seu conhecimento, né? Vamos lá. Segunda etapa. Menu visualizar, guias, novo layout de guias. Para a gente se orientar aqui com relação às informações no modo geral. Minha configuração padrão já está adicionada. Se você quiser, você pode estar adicionando aqui uma tonalidade para essas guias de uma forma diferente, tá bom? O meu eu vou deixar ciano até o momento. Linhas e colunas, unidade 2, margem em 50 pixels. Clique em OK e já vai ser aplicado automaticamente suas guias. Depois de fazer isso, vamos aplicar agora as cores. Eu sei que no nossos materiais, que vocês provavelmente já devem ter baixado aí no nosso canal do Telegram e no WhatsApp, ele vai estar aqui, com essa cor separada que está aqui no meu arquivo, tá bom? Eu só não coloquei a partir do momento da gravação, mas nos materiais de vocês vai estar disponível. Vou pressionar Ctrl 0 para estender esse arquivo e vamos aplicar as nossas cores. Vem aqui na opção de efeitos, cor sólida. Vamos arrastar isso daqui para cá e vamos selecionar a tonalidade de verde. Clique em OK e pronto. Fizemos aqui a nossa primeira etapa. Depois, deleta essa camada 0, que é a branca já do início do documento. Cria uma camada acima. Letra B, que é a ferramenta de pincel. Segura o alto do seu teclado, o botão direito do seu mouse, você vai aumentar esse pincel para a direita. Para a esquerda você diminui, para cima e para baixo você regula a suavidade desse pincel. Vou deixar mais ou menos assim. Agora segura o alto e vai vir com a ferramenta de conta-gotas. Seleciona com o botão esquerdo, já vai pegar essa tonalidade aqui. Você vai aumentar um pouquinho mais e vamos fazer isso daqui, Pressiona Ctrl Z, só para voltar. Eu vou editar essa cor, mas se você quiser você pode colocar daquela forma. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Pronto. Vem aqui, dá um clique. Posso aumentar mais. Isso, dessa forma. Pronto. Por enquanto vai ser dessa forma aqui.
Vou ocultar as nossas referências de cores e já vou criar um grupo. Seleciono com o Ctrl ou Shift pressionado essas duas camadas, Ctrl G, coloco o nome aqui BG. Depois de fazer isso, vamos adicionar a nossa imagem. Vem aqui nos materiais, nossas imagens aqui. Eu vou adicionar ao Photoshop. Depois de fazer isso, não confirma ainda, segura com o Alt aqui na esquerda e diminui até ficar mais ou menos assim. Depois de fazer isso, vou pressionar Ctrl H para retirar as guias por enquanto, ocultar as guias. Seleciono aqui a camada, seguro o Ctrl e clico aqui para adicionar uma nova camada. Depois de fazer isso, muda o modo de mesclagem de normal para multiplicação. Confirma com Enter, letra B novamente, você diminui o pincel com aquela mesma tecla de atalho que eu mencionei. Clique com o botão direito e você vai achatar o seu pincel. Deixa até mais ou menos assim, ó. Pronto. Diminui. Agora você vai editar essa tonalidade de verde aqui para um verde muito mais escuro, quase chegando a um preto. Confirma, aumenta aqui. Opacidade, você vai colocar em 20, confirma, e vamos aplicar aqui uma sombra. Depois de aplicar essa sombra, você vai fazer o seguinte agora. Renomeia com dois cliques aqui no nome da camada, coloca o nome sombra. Depois de fazer isso, clique com o botão direito, converte em objeto inteligente para proteger a qualidade dessa sombra. Depois de fazer isso, vamos fazer também um grupo com esse produto. Pronto. Produto adicionado, vamos agora fazer o seguinte. Vamos pensar aqui no nosso tema. O nosso tema ele precisa estar com uma evidência excelente junto às demais informações dessa promoção de entrega. Então vamos lá. Para isso, eu costumo posicionar os produtos no centro, mas para essa videoaula, para ter um layout diferenciado, eu vou posicionar o produto à esquerda. Ctrl T no grupo, coloco aqui para a esquerda. Claro que o tamanho aqui também vai ser de extrema importância, então por isso eu vou estar deixando o produto com esse tamanho, mas depois a gente pode estar editando caso precise. Letra T para ir para a ferramenta de texto, acima do grupo do produto, clica e ele vai adicionar aqui esse texto de exemplo. Vou estar utilizando aqui o painel de caractere para mudar a cor. Se o de vocês não tiverem ativado, você basta vir aqui no menu janela e vem até a opção de caractere ou parágrafo que ele vai mudar aqui para essas duas opções, tá bom? Deixar mais ou menos aqui e vamos colocar um nome aqui de um tema de exemplo. Vou colocar como nome entrega grátis. Colocar primeiro o nome entrega. A fonte também vai estar disponível para vocês instalarem. E claro, também tem um vídeo no canal de como você instalar as fontes do seu computador sem travar, tá bom? Ctrl J para duplicar. E vou colocar o nome aqui abaixo, grátis. Pronto. Entrega grátis. Na maioria dos casos, isso daqui precisa ser com mais evidência. Esse tema aqui. Então, por isso que eu vou centralizar eles, selecionando os dois e vindo aqui nessa opção de cima. Ctrl T. Já posso ativar as guias com Ctrl H novamente para eu certificar onde está sendo posicionado aqui as informações de uma forma mais específica. Vou vir aqui nesse nome grátis, vou colocar abaixo do nome entrega. Acima desse entrega eu vou fazer uma forma com a ferramenta de retângulo. Seleciono, clico e arrasto e vou fazer isso aqui. Depois de fazer isso, vamos editar as cores. Claro, eu vou inverter as cores para dar uma evidência a mais. Então, esse branco aqui que está o nome entrega, eu vou estar utilizando a tonalidade de verde. E essa base, vou dar dois cliques e vou colocar branco. Venho aqui nas propriedades e vou retirar dessa forma essa base aqui, essa borda. Pronto. Depois de retirado, venho aqui e vou arredondar um pouquinho os cantos. Isso, até 6. Vou selecionar aqui o nome aqui.
e vou renomear para base já para ficar organizado. Então isso daqui também eu ensino no canal, tá bom? Pronto. Depois de fazer isso daqui, esse nome grátis, ele precisa estar um pouquinho mais abaixo. Pronto. Depois de fazer isso, vou selecionar todos, vou diminuir um pouquinho aqui, ó, dessa forma. Depois de fazer isso, vamos duplicar esse nome grátis, posicionar abaixo e vamos criar um grupo com esses aqui, Ctrl G, com o nome tema. Depois de fazer isso, essa cópia do nome grátis, eu vou vir aqui. Esse painel aqui, pessoal, de propriedades, ele é ativado também aqui na opção do menu janela, tá bom? Eu acabei esquecendo de explicar. Bom, esse nome grátis aqui, eu vou retirar já esse estilo de fonte, vou diminuir. E aqui você vai colocar o texto principal avisando de como funciona essa promoção de entrega grátis. Então, normalmente tem aí uma meta para que o cliente possa ter esse benefício. Uma meta de compras no valor aqui, vou colocar como exemplo de R$ 800. Então, vamos lá escrever o nosso texto exemplo. Vou vir aqui, vou diminuir um pouquinho mais porque esse texto ele pode ficar um pouquinho grande. Então, vamos lá. Vou inventar um texto aqui. Ó. Vou colocar compras acima de R$ 800. Ó, já ficou pequeno aqui, ó, o tamanho. Então, vou diminuir mais. R$ 800. Vou pular aqui a linha e vamos colocar aqui. Você não vai se preocupar na hora de levar para casa. Aí aqui seria o nome da empresa, tá bom? Vou colocar como... Deixa eu só confirmar aqui e retirar as guias para vocês observarem bem. Aqui vai ser o nome da empresa. Então, vou colocar aqui, ó. Nome da empresa. Claro que isso aqui também vai ser ao centro. Então você muda aqui no painel de caractere e depois a gente vê aqui, ó. Pronto. Aí aqui vai ser o nome da empresa. Vou colocar um enter aqui novamente. Cuida para você. Pronto. Compras acima de R$ 800, você não vai se preocupar na hora de levar para casa. O nome da empresa, cuida para você. Então, temos aqui o nosso texto exemplo, que tem aqui a ver com o nosso tema principal. Ctrl H e vamos fazer aqui o nosso alinhamento. Então, venho aqui, seleciono o tema e alinho aqui. Pronto. Depois de fazer isso, posso diminuir um pouquinho mais esse texto ou posso deixar dessa forma. Isso, mais ou menos assim. Essas guias aqui, caso você queira colocar com 30 para ficar com um espacinho a mais, ó, ou diminuir também o texto, você pode. Vem aqui, ó, novo layout de guias e coloca aqui como 30 para ter um espacinho melhor. Pronto. Aí assim você posiciona de uma forma mais despreocupada com relação às informações. Depois de fazer isso, vamos duplicar esse texto que acabamos de criar. Vou posicionar na parte de baixo. Vou posicionar também essa cópia abaixo aqui no painel de camadas. Ctrl G e eu coloco o nome frase. Com essa cópia, você pode fazer o seguinte, pessoal. As demais informações com o espaço que eu vou estar deixando aqui. Você pode colocar o seguinte. Parcele em até... O caractere não veio, ó. Parcele em até 12 vezes sem juros com o nosso cartão. E coloca aqui, ó, o nome do cartão. Certo. Vem aqui, aumenta. E você vai colocar aqui no painel de caractere um caractere mais ou menos assim, tá bom? Para adicionar esse tipo de informação aqui. Nessa parte superior, você pode aumentar, posicionar um pouquinho mais acima. Dessa forma, para deixar um bloco de informação separado aqui. Aqui eu posso criar um grupo com o nome parcelamento.
Pronto. Depois de fazer isso, você tem mais informações aqui para adicionar caso você precise. Tem um espaço enorme aqui. Claro, você vai precisar de colocar a logo do supermercado. Então seria uma ótima opção adicionar a logo do supermercado aqui na parte de baixo. Então, como exemplo, eu vou colocar o nome sua logo. Pronto. Aqui seria a logo do cliente, tá bom? Vou duplicar aqui novamente esse nome parcelamento, Ctrl J, vou retirar do grupo. Vocês podem estar estranhando aqui a hierarquia, né, com relação à sua logo, esses nomes assim, porque de fato você precisa para ter uma diferenciação aqui nesse layout, justamente o símbolo da logo. Com o nome não ia representar muito bem. Então quando você for adicionar logo, você vai perceber que vai ficar com um layout interessante, tá bom? Então faz esse teste aqui depois de assistir o vídeo. Com essa cópia que eu fiz, eu vou aumentar um pouquinho, ó, já que eu diminuir. Vou vir aqui, ó, vou colocar médium ou posso colocar até um regular. E abaixo você coloca o endereço da empresa. Coloque o nome da sua rua aqui. Aí seria o número 00 e vem a cidade. Ó. Aí coloca aquele caractere, pode aumentar e aqui você coloca as demais informações. Pode ser rede social e tudo mais, tá bom? Isso. Vou colocar aqui, ó, Ctrl G. Pronto. A logo, vou colocar aqui, ó. Pronto. Depois de fazer isso, pessoal, vamos partir agora para as nossas finalizações. O que eu fiz até agora foi organizar para vocês observarem muito bem, de detalhe por detalhe, como é esse tipo de estrutura. Então vamos adicionar agora nos nossos efeitos. Claro que não vai ser um efeito exageradamente aqui para roubar a informação, né? O que o post quer demonstrar, né? A informação de fato. Então vamos aplicar. Vai ser aplicado no nosso grupo de background, que está aqui renomeado como BG lá do início da aula. Vou lá no material, voltar aqui, vou vir aqui em textura, vou arrastar essa primeira textura, não confirma ainda, aumenta aqui com o alto pressionado e vamos adicionar um que fique com um tema interessante. Tá vendo? Ó? Já deu uma vida a mais com a subexposição de cores. Tá vendo? Vamos selecionar exatamente isso aqui que eu quero. Vou diminuir aqui no preenchimento para deixar o efeito mais simplificado possível. Depois, Ctrl T, Shift e Alt pressionado, você vai achatar essa textura. Não tem problema nenhum. Depois de fazer isso, vamos adicionar nossa segunda textura que tem a ver com o tema, que é esse supermercado aqui. Então vamos lá. Vou soltar aqui, vou arrastar e deixar mais ou menos assim. Ctrl U e vamos dessaturar aqui no painel de matiz e saturação. Confirma, muda o modo de mesclagem de normal para sobrepor e você vai ter esse tema aqui. Confirma e como fizemos com a nossa primeira textura, você vai precisar reduzir isso aqui. Pronto, exatamente dessa forma, tá vendo? E você vai ter esse efeito interessante. Claro que eu vou estar regulando algumas coisas aqui. Vou vir aqui onde tem a textura, vou criar uma máscara. Com a cor preta você oculta e com a cor branca você revela. Isso pode ser aplicado tanto na ferramenta de degradê quanto na ferramenta de pincel. Vamos utilizar o pincel. Para isso, vamos clicar com o botão direito e vamos voltar novamente o nosso pincel da forma original. Depois de fazer isso, seleciona a tonalidade de preto, aumenta e vamos configurar novamente a opacidade que estava em 20. Vamos colocar em 100. Vamos aumentar o pincel e vamos tirar aqui um pouquinho da base. E também vamos fazer o seguinte, Ctrl T e vou colocar aqui um pouquinho para baixo. Pronto. Ctrl 0, Ctrl H e aqui temos as nossas texturas aplicadas.
Vou só vir aqui, ó, e vou fazer alguns ajustes para ocultar um pouquinho mais essas partes aqui. Posso aumentar um pouquinho, né? Em vez de 16, eu posso adicionar 21, exatamente dessa forma. Aqui, onde tem a camada, onde tem esse brilho com um verde mais chamativo, eu vou precisar daquela referência de cores para estar criando um brilho a mais aqui. Então, acima dessa camada, criar outra. Letra B, seguro Alt, pega essa cor, seleciona aqui na opção de cores, aumenta um pouquinho ela aqui, confirma, oculta as cores novamente. Você vai aumentar e vai fazer isso aqui, ó, para deixar uma evidência a mais na esquerda no produto. Tá vendo? Ó? É esse foco aqui que eu quero. Depois de fazer isso, vamos aplicar alguns elementos aqui que você também pode estar usando no seu projeto. Mas antes disso, vou fazer algumas correções de cores no produto. Seleciono o produto, Ctrl M, e vou deixar as tonalidades aqui, ó, dessa imagem mais escura e aqui a tonalidade clara com mais evidência. Com isso, a imagem vai ficar mais atrativa ao olhar. Vou aumentar também. Se lembra que eu falei que precisaríamos estar fazendo esse tipo de edição? Então é exatamente isso aqui que eu estou fazendo agora. Corrigindo o tamanho das coisas. Deixando mais ou menos assim. Vamos aplicar também acima do tema alguns elementos. Que eu coloquei o nome de ícones. Então vou pegar primeiro essa seta. Antes de confirmar, clique com o botão direito e vira horizontalmente. Agora diminui com Alt. Você vai posicionar mais ou menos assim. E no caso do tema, frase, o endereço não, né? Parcelamento, logo, Ctrl T e coloco um pouquinho na parte superior. O produto também, ó, vou colocar mais à esquerda e vou diminuir ele. Pronto, exatamente dessa forma. Vem aqui na seta, diminuo e ela vai ficar dessa forma aqui. Depois de fazer isso, clica com o botão direito na camada da seta, opções de mesclagem, subexposição de cor, vai vir aqui preto o seu, ou provavelmente vai vir um cinza aí bem claro. Só você vir aqui, selecionar o branco, confirma, e depois vamos utilizar novamente um outro ícone. Diminui com alta, a mesma coisa, tá bom? Só que vai ter uma diferença a partir desse efeito que vou estar aplicando. Posiciona aqui, ó, do lado da seta. Em vez de eu ir novamente aqui, ó, e aplicar o mesmo estilo de efeito, basta eu vir aqui no FX com o Alt pressionado e arrastar para a camada que eu quero, que ele vai ser aplicado o mesmo efeito. Isso aqui economiza bastante tempo, dependendo aí da quantidade de efeitos que você aplicar no seu projeto, tá bom? Depois, Ctrl G, coloco o nome ícone. Depois de fazer isso, você pode estar aplicando também alguns efeitos simplificados no nosso tema. Pode vir aqui, nome entrega, clique com o botão direito, opções de mesclagem, chanfro e entalhe, e você pode configurar esse texto da forma que você quiser. Nesse caso, o de vocês vai vir dessa forma aqui. Tá vendo como foi aplicado na parte superior? Só você vir aqui, aumentar e a profundidade você diminuir. E vai ficar esse efeito aqui, como se fosse um degradê de leve, do verde mais escuro para um verde mais claro. Pronto. Depois de fazer isso, você pode aplicar também nesse nome aqui, grátis. Chanfre entalhe, e aqui vai ser aplicado um cinza junto com a parte branca na parte superior. No caso do verde aqui, ele não deu um destaque muito com relação a esse efeito. Então, para evidenciar, você precisa aplicar outro por cima. Sombra projetada, e aqui você configura a sombra que você precisar para estar aplicando aqui com mais evidência esse nome grátis. Clique em OK e você já aplicou essas opções. Se você estivesse perguntando, Breno, como eu posso dar mais evidência aqui com relação às informações? Você pode estar utilizando aqui essa fonte que eu estou disponibilizando para vocês de materiais, vai ter basicamente isso aqui, ó. Você pode estar regulando. No lugar de medium, você pode colocar bold. Você vai ter essa diferença aqui nas informações, tá bom? Com relação a essa informação aqui do endereço, você pode estar deixando dessa forma mesmo. O que importa é você dar mais evidência
realmente onde você precisar. Se você quiser dar mais relevância ao preço, você seleciona com a ferramenta de texto. No lugar de bold você coloca aqui, ó, Black, e você vai ter uma evidência a mais. No nome da empresa também você pode fazer isso. Pronto. E assim você vai aplicando. Caso você queira um pouquinho mais de relevância, você pode aplicar o mesmo estilo de sombra aqui nesse texto de uma forma bem leve para não tirar a característica original aqui das informações. Outras configurações que a gente pode estar fazendo com relação à sombra geral aqui da tonalidade verde. Cria uma camada, letra B, e no lugar de colocar uma tonalidade mais clara, você coloca uma mais escura, mais ou menos assim. Retira o zoom com a ferramenta de zoom, letra Z, e você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu só fazer o seguinte, vou escurecer um pouquinho mais. Isso. E você pode estar fazendo isso aqui, ó. Deixando o foco realmente no produto à esquerda. E se você estiver achando estranho, Breno, você colocou como entrega uma sacola de compras. Poderia colocar algo no lugar aqui que fosse deixar com ainda mais evidência? Claro que sim, pode ser um carrinho do supermercado ou até mesmo uma foto de uma pessoa fazendo compras, né, com um carrinho cheio ou alguma coisa do tipo. Você pode estar utilizando dessas formas aqui. Foi só uma estrutura onde eu te ensinei a estar fazendo esse tipo de projeto, tá bom? Essas cores não vou precisar mais. E aqui finalizamos o nosso projeto. Pessoal, se você está aqui até agora e quer esse PSD para você estar estudando, basta você fazer uma doação para o canal e vai ter uma frase abaixo onde você pode estar adicionando o seu agradecimento aqui para essa aula junto com um e-mail. E vou estar te enviando esse arquivo em PSD para você estar treinando aí na sua casa, tá bom? Então uma doação aí que você pode estar fazendo no canal, você vai estar me ajudando diretamente e você vai estar se ajudando também de uma forma aí que você pode estar editando na sua casa para estar aprendendo muito mais. Valeu, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Se não for inscrito, você pode estar se inscrevendo. Por favor, deixe um like, porque com isso você me ajuda bastante e sinaliza que você gostou do vídeo. Valeu, eu te vejo na nossa próxima aula.